Ora bem, estamos aqui na Calçada do Carmo, na livraria Antiga do Carmo. Antiga do Carmo, do nosso ilustre José Ferreira, que já conheço há muitos anos e que está aqui de facto há 40 anos com uma livraria que já existia aqui há 80 anos, não é? E que é um grande conhecedor de esoterismo, e vamos conversar um pouco sobre estes aspectos de que não são tão conhecidos pelo grande público, mas que tem um público certo, não é? Como é que é mais ou menos? Regular. Muito regular. E o que é que acha? Tem aumentado ou diminuído nestes últimos anos o interesse? O interesse, não digo que tenha diminuído. O que tem diminuído é os clientes, que muitos deles se dispersam e que vão para fora de Lisboa e que antigamente moravam em Lisboa vinham cá com mais frequência. E outros que vão para o estrangeiro. Outros O poder de compra também sempre tem diminuído um bocadinho. Tem influenciado na medida em que as pessoas pretendem comprar, mas não podem porque há outras prioridades, pois é. Que têm que acudir em primeiro lugar. E a passagem para a internet também tem tido influência ou não? Usarem mais o digital? Nunca utilizei mas as pessoas estarem a ler mais livros pela digital também diminui um bocadinho também um bocadinho. Na realidade as pessoas usam muito o digital, não é? Exato. E isso não havia antes, não é? Mas as coisas vão se recompondo. E também há pessoas que dizem que não gostam dessa forma de abordagem da leitura. É verdade. E tem outras desvantagens, na medida em que em muitos casos não podem aferir do que aquilo que está na internet se é verdadeiro ou falso. Exatamente. Porque ninguém se responsabiliza por aquilo que lá vai escrito. Exatamente. Quando é uma reprodução fotográfica de página a página, ainda uma pessoa pode ter a certeza. Agora, aquelas transcrições, há muita manipulação, não é? Muita manipulação. E provavelmente 70% ou mais das coisas que vêm na internet não são fidedignas. Exato. E além de não serem fidedignas, existe uma intenção propositada de querer fazer prevalecer o que não é verdade. E manipular as pessoas em sentidos sectários e de egrégoras, não é? No sentido de os tornarem sectários, não é? Exato, pois é. E há muita gente a querer vender a banha da cobra. Completamente. Ou seja, a sua mercadoria. E na realidade isso não constitui uma cultura, porque isso eu poderia dizer que é anticultura, não é? É quase como o que o Guénon falava das forças da contra-iniciação que estão dentro da espiritualidade, não é? Exatamente, que é isso que impede e é isso que torna a pessoa iludida. Contusa e iludida. Exatamente. Porque um dos grandes fenómenos que eles aproveitam é precisamente criar a ilusão e as pessoas pensarem que é o máximo quando na realidade é palha, não é? Exato, ou é um baixo astral, ou é qualquer coisa, não é? E também há outra particularidade, é que presentemente está provado, muitos dizem, isso é contra-informação, não sei o que, teorias mas não é. Muitas mensagens que são dadas subliminarmente também. Portanto, em baixas frequências, no sentido de influenciar em nós, o nosso subconsciente, grava isto tudo e as nossas preferências vão se alterando em função dessas mensagens subliminares. Mas essas mensagens subliminares, acha que mesmo em grupos esotéricos ou a informação esotérica está metida lá no meio? Não tenho qualquer dúvida. Sim, mas por exemplo, diga lá um caso concreto que acha que já sentiu que pode ter estado ou que lhe disseram, por exemplo. Por exemplo, se isso está gravado na net, não é? Sim. Portanto, a pessoa está a ler e está a ver a imagem, essa imagem fica-lhe gravada. Sim. E a coisa não é feita de forma inocente. Não, pronto, é mais nesse sentido, mensagem, por exemplo, os símbolos que estão por trás, e portanto, aliciar, exato. Aliciar e fanatizar. Exato. E então, porque geralmente a pessoa que é livre não é fanática. A pessoa que é livre está receptor das mensagens que existem, mas tem que ter uma coisa, tem que saber discernir e separar o trigo do joio. E o grande mal dos leitores é não terem essa capacidade. Esse discernimento. De discernimento. E não só
de discernimento e de interpretação. Também. Porque- De hermenêutica, de exegese Porque correta. a maior parte das pessoas que se dizem muito cultas, doutoradas e licenciadas e etc. com mestrado, não têm capacidade de interpretar um texto. Ora, um texto místico é muito mais difícil de interpretar Claro. do que um texto Porque qualquer. implica uma sensibilidade e uma experiência, não é? Exatamente, uma vivência. Uma vivência, E como se nesse diz. caso, se a pessoa não tem essa capacidade de interpretação, tudo para ele é confuso. Exato. E aquilo que ele transmite é também confusão. Isso foi, por exemplo, visível a algumas pessoas que se aproximaram dos textos do Pessoa e disseram todo o Fernando Pessoa é confuso, porque não tinham a vivência espiritual e não conseguiam não perceber. só, e porque Pois. não têm o Fernando Pessoa na sua amplitude. Exato. Porque o Fernando Pessoa não é só um heterónimo, são dezenas deles. Exato. E, sobretudo, é uma grande busca espiritual que também Exatamente. fez, não E não é? há tema praticamente nenhum que ele não tenha abordado. Exato. Agora, nós, quando estamos a analisar uma narrativa, um facto, Ou o poema, algum poema... o poema da não- iniciação dele, por exemplo, não quem é que po- consegue exatamente, interpretar não o podemos fazer de forma isolada. Pois é. A leitura tem que ser uma leitura holística, isto Exato. é, integrada num todo. Exatamente. Porque se não estiver integrada, essa leitura não tem valor. Exato. E essa integração do todo nos seus níveis mais elevados significa uma clarividência, uma intuição para chegar aos níveis mais elevados que estão ali. Exatamente. E as coisas nunca se fazem de forma brusca. Exato. Deus não joga os dados. está a Exato, entender? exato. E as coisas não são feitas de forma brusca. A natureza aborrece o vazio, não é? Tudo é um Exatamente. progresso lento, As não coisas é? têm que ser Pois é. progressivas. Pois é. Até a nossa mente é progressiva. Exato. Nós lemos um texto pela primeira vez, não entendemos, lemos à segunda, já entendemos alguma coisa, lemos à terceira, já praticamente entendemos tudo. É verdade. Porquê? Porque vamos buscar aquilo que faltava para entender. E porque nós próprios vamos amadurecendo ao longo desse tempo, não é? Exatamente. Eu noto Agora- que os bons livros são livros que nós lemos Exato. várias vezes ao longo dos anos, não é? Os Agora, muito há bons uma livros. coisa que impede muito as pessoas de progredirem, que é o chamado ego. Claro. Toda a pessoa que tem um ego muito inchado não está vazia para receber a mensagem Exatamente. e para receber o tesouro que Não a tem, mensagem traz. não tem a humildade, o humus, não tem a força Exatamente. do humus, que os russos chamavam a terra úmida, o Dostoiévski, a terra úmida. E a humildade não rebaixa, exalta. Exalta. E logo cega para as pequenas. E o E- indivíduo que é egoísta está cego para a realidade. Exato. Só existe a sua realidade. Exato. Não existe mais Ou nada. existe a do grupo dele, ou da narrativa oficial que lhe é transmitida, não é? Exatamente. Aquilo que é politicamente correto. Correto, pois é, pois é. Muito bem. Isso. Agora, eu gostava que o senhor me dissesse o que é a Ordem de Marias, porque há muita gente a falar sobre isto, mas não chega à conclusão. Ora bem, a nenhuma. Ordem de Marias eu vou-lhe dizer, na minha experiência de vários anos de meditação e de Refira aquilo que disse há pouco. e de ligação à parte da tradição portuguesa e que eu convivi, graças a Deus, com alguns seres luminosos cá em Portugal, Dalila Pereira da Costa, o Agostinho da Silva, o Santana Dionísio, portanto apanhei um bocadinho essa linha que já vinha do Leonardo de Coimbra e Teixeira Pascoais, aliás, São chamados pensadores portugueses. pensadores portugueses. Eu ainda cheguei a ir com a Dalila e com o Mas Santana esses Dionísio à igreja. O Leonardo de Coimbra, por exemplo, era um gênio e era um homem de grande espiritualidade. Aliás, estou para fazer um dia um artigozinho sobre a biblioteca do Leonardo de Coimbra, porque eu tenho uma ou duas revistas de estudos psíquicos e espíritos dirigidas a ele. Tenho um livro sobre Land Secret, Land, com a assinatura dele também. E tenho um livro também dos La Psychologie des Mystiques, Leonardo de Coimbra também. Portanto, era um homem que dominou muito e que foi, o Santana Dionísio me contou-me, quando houve um discípulo dele que morreu de repente e que eles foram lá poucos minutos depois de eu ter morrido, que o Leonardo de Coimbra juntou o grupo e tentou trazê-lo à vida de novo, está a ver? Isto é um exemplo de um mestre que nós não valorizamos muito. O que é que eu lhe digo então? Eu, como sabe, até tive com alguns anos que tive com a amiga, com a Maria, fizemos muitas meditações, muitíssimas. Maria é pseudónimo, não é? Maria, não, é o primeiro nome dela, é Maria Ferreira da Silva. Como? Maria Ferreira da Silva. Maria Ferreira da Silva. E também fizemos muitas meditações
vivemos em Tomar, em Mafra, em Sintra, em trabalho muito forte com a ligação aos mundos espirituais, e ela tinha as suas percepções, algumas eu sentia que eram certas, outras sentia que eram menos. É como tudo, eu acho que todos nós, como falou, temos os nossos filtros pessoais. O Steiner, que era um grande clarividente, pois também tem ali muita coisa que é um bocadinho dele próprio, fantasia, etc. Vamos para o Leadbeater. Embora ele fosse muito filósofo. Fosse um homem elevadíssimo, um gênio científico, a todos os níveis. Ou vamos para o Leadbeater, que tem aquelas descrições das 12 vidas de Krishnamurti, umas coisas completamente mirabolantes, e depois todas essas pessoas estavam encarnadas ali naqueles amiguinhos que andavam à volta do Krishnamurti e depois desapareceram completamente, e que o Leadbeater tinha-lhes atribuído grandes encarnações no passado. Isto para vermos a relatividade dos conhecimentos. Mas então... Isso era muita infabulação. Muita infabulação. Ora bem, portanto, agora, isto no sentido... A Maria teve... Ele aqui fala de uma ligação em que ela sentia que havia energias especiais quando ia à Fátima. Fátima também. Mas qual era a ligação que ela fazia entre as entidades Maitreya e outras que ela Exato, que fala, e a própria o Mestre Fátima? Jesus. Pronto. O que é que está a Fátima tem de singular? Ora bem, Fátima é um ponto... O próprio nome foi dado pelos árabes. Exatamente, mas quem são os árabes? Filha de Maomé. Exatamente. Pois. A Fátima, que eu posso dizer então, que veio cá uma amiga do Irão, pois, que eu levei até Fátima e que esteve a rezar lá na Basílica de Fátima, virada para Meca, a fazer as orações dela. Porquê? Porque Fátima, ou Zara, que é o nome que eles dão no Irão, é realmente... Zara é o nome. Curiosamente, então, conhecemos aquilo. Roupas de nome Zara? Zara, porque para aproveitarem, como aproveitarem. Então quer dizer que em Portugal aconteceu a mesma coisa. Aproveitaram-se do nome que já existia para tirarem partido. Não, bem, pronto, não, porque o nome já vem de antes, não é? A Fátima já vem de antes e depois colou-se aquilo, não é? Agora, o que podemos dizer é um lugar de poder, inegavelmente, como por exemplo Tomar, ali o sítio dos Templários. Nós vivemos lá vários anos, em Tomar, e meditámos muito lá dentro do convento. A altura nem se pagava e podíamos ir lá, e cheguei a ir mesmo às partes de cima, fiz muita coisa, cheguei a ir lá à noite e tudo. Existe lá algum posto iniciático? Não é posto, não, aquilo são forças dos... Sala de iniciação? Não, isso aí, pronto, falava-se e fala-se nisso, que há realmente uma cripta iniciática. Agora, o que eu digo é, nos níveis invisíveis e espirituais, e para quem medita, então às vezes esses aspectos são vistos clarividentemente. E nesse sentido, Fátima, agora estou a falar mais de Tomar. Tomar é um sítio muito poderoso, é um sítio ígneo, de grande energia espiritual. Eu tive lá realmente boas meditações e boas... Sabe que Humberto Eco veio a Portugal e foi a Tomar. E escreveu um capítulo num daqueles livros dele, O Nome da Rosa, ou no outro... Exatamente, nos livros que ele escreveu. Sim. O Nome da Rosa, em que tem um capítulo sobre Tomar, em que ele diz exatamente isso. E isso é muito bom, porque é um estrangeiro a valorizar os Templários em Portugal. Sim. Coisa que outros sabiam o mesmo que ele sabia, mas nunca se referiam a Portugal. E depois foi bom. Ele não é que ele fosse um homem que tivesse clarividência ou fosse um grande espiritualista. Não, ele era um grande conhecedor. Era um conhecedor do esoterismo. Da Idade Média. Exato. E da cultura que foi transmitida através dos séculos. Pronto, portanto, ora bem, Fátima, o que é que eu digo? Fátima é um sítio de muito poder, provavelmente já com uma energia telúrica, e quem sabe se houve ali realmente islâmicos e sufis que fizeram algum trabalho. As grutas que lá existem têm influência. As grutas também, sabemos que as grutas, os rios, tudo isso são pontos magnéticos e são energias, coisas, e portanto ali Fátima, e depois com toda esta crença e toda esta fé e toda esta devoção, criou-se ali uma aura poderosa. Portanto, Fátima é um local também de poder. Muitas vezes nós vamos lá e está um padre a fazer um sermão político ou muito atrasadinho, até corta a vibração. Mas noutras vezes, se uma pessoa está sozinho, ou se o sacerdote até tem uma consciência mágica de religar o céu e a terra através do seu acto, do sagrado, aquilo torna-se poderoso. Portanto, esses locais são locais onde alguns portugueses ou alguns acontecimentos ou a história de Portugal
criou energias fortes que estão nos planos invisíveis. E quando nós chegamos lá, quem está sintonizado e medita pode ter então apoios na sua meditação, pode ter clarividência, pode ter empoderamentos ou receber mais poder ou amor. Não acha que ali houve um mimetismo em relação a Lourdes? Porque houve muita coisa que foi imitada da Lourdes. Isso, Lourdes apareceu numa gruta e lá chamavam Cova de Iria. Também, havia uma pois. Cicerone que vinha aqui, lá de Fátima, Sim, eu sim, fazia sim. muitas perguntas. Uma das perguntas que eu lhe fiz foi porque é que se chama Cova de Iria? E então, Era a Santa Iria. Eu também tive a mesma dificuldade. É Santa Iria, Santa Santa Iria passou... Chamavam Cova da Iria. Teve a mesma dificuldade porque os peregrinos que vão... Pinho Leal, o Pinho Leal. Que a gente explica e eles perguntam onde é que está a cova. Pois é. E ela teve que perguntar lá ao responsável... E ninguém sabia. Que ninguém sabia responder. Pois era, pois e então a cova é um... É o Val. É o Val. Pois E é. então o dirigente Olha, está disse... quase olha, a parar isto. Pois quando é. lhe voltarem a perguntar, diga